Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quarto vídeo da série sobre os 5 ministérios. Se você não assistiu os demais vídeos, eu te convido a voltar lá, acompanhar o conteúdo, que eu acredito que tem bastante coisa que vai abençoar grandemente a tua vida. Hoje eu estou aqui com a minha irmã, a Dirt, para falar um pouquinho sobre o ministério de pastor, né? O dom de pastor. E eu acho que quando a gente fala um pouquinho sobre a questão do pastor em si, a primeira coisa que vem na cabeça é que o pastor é só aquele que prega, é só aquele que conduz uma igreja, mas segundo a Bíblia é um pouquinho diferente. Na verdade, ser pastor é muito além do que pregar, dirigir uma igreja. Ele até pode exercer também essa função, é uma função de pastor também. Mas a gente já tem que entender que o pastor em si, ele não é um cargo, não é uma função. Ele é um dom que vem de Deus, que conforme a palavra dele mesmo diz em Efésios 4:11, né? Sobre cada um ter o seu dom. Sim. E a gente tem que entender isso, que como não é um cargo, não é um homem que institui quem vai ser pastor, quem não vai ser. Até ainda existe algumas igrejas que têm por conduta isso, que você tem que ser obreiro, ministro, e subindo degrau por degrau para até chegar a ser um pastor. Quando na verdade é um chamado de Deus, é algo que tem que fluir naturalmente de você. O pastor na verdade nada mais é, como diz aquele ditado, que nem coração de mãe, que sempre cabe mais um. Eu definiria o pastor assim: é aquele que acolhe, é aquele que se preocupa, é aquele que se tem uma ovelha perdida ele vai atrás, ele entra em oração, ele está sempre atento ao que está acontecendo, o comportamento das pessoas ao seu redor. Um exemplo simples é quando você está num culto, que sempre vem determinadas pessoas e de repente aquele irmão que você está de costume sempre vê não veio, você ir atrás, procurar, perguntar se está tudo bem. Então o pastor se define assim: ele tem empatia pelas vidas, ele tem amor, ele não julga, ele tenta ensinar, ele tenta trazer respostas no seu aconselhamento. E quando ele não tem essa resposta, ele sempre procura, em oração, ir atrás de uma resposta com o discernimento do Espírito Santo, para não deixar essa ovelha também sem a resposta. Então é aquele que aconselha, aquele que está ali para abraçar todo mundo, que é aquele que corre atrás, que ora pelas suas ovelhas, que tem um zelo, uma certa proteção mesmo fraternal. E o que a gente não pode também, que tem que ter em mente é que existem tem o pastor dentro da organização da igreja e existe o pastor que ele tem o dom pastoral, né? Aqui a gente tá falando em relação sobre o dom, né? Aquela pessoa que tem o dom de cuidar de vidas, de cuidar de almas, né? Sim, até é importante essa observação, porque muita gente acha assim que para você ser, no caso da mulher, uma pastora, você é considerada pastora quando você é casado com um pastor. Quando na verdade não é isso. Porque você pode ter esse dom de pastoreio, ser uma pastora, e o teu esposo não ser um pastor. Ele pode ter qualquer outro ministério, pode ser um mestre, um evangelista, um profeta, um apóstolo. Então assim, é bom a gente frisar bem isso, que pastora não quer dizer que é casado com pastor. Sim, e outra exatamente. Coisa que as pessoas se perguntam muito e questionam se você tem formação em teologia. Não precisa ter formação em teologia para ser um pastor ou uma pastora. Não chega a ser um pré-requisito. Claro que se você procurar fazer, melhor, porque você vai estar com mais conhecimento, vai sempre se aprofundando mais, para poder ajudar mais, para poder aconselhar, mas não necessariamente você é obrigado a ter esse curso de teologia. Que é o que geralmente as pessoas mais me questionam e perguntam: quem que é o pastor da tua igreja? É fulano de tal. Mas ele tem teologia. Elas se apegam a isso. Então acho que a gente tem que deixar bem claro que dom é dom, vem do Espírito Santo, vem de Deus, não vem da carne, não vem do homem. Até algumas denominações, eles têm por costume, né, fazer como a Dante falou, tem que ter alguns cursos, tem que passar por determinado tempo, por um determinado conselho, a pessoa vai se subindo, vamos dizer assim, os degraus, obreiro, diácono, enfim, até chegar como um pastor. Mas segundo a Bíblia, como a Dante falou, ele não é uma coisa que se tenha como um pré-requisito você
antes ser, sei lá, um presbítero, antes ser alguém ou ter uma determinada coisa. Pastor, no sentido do que a gente tem conversado aqui, o dom é como a Dante disse, vem de Deus, é uma coisa que vem de Deus. E falando de vem de Deus, como que você descobriu que você era uma pastora? Então, primeiramente, sempre queimou no meu coração, quando eu sempre, né, na igreja, queimava no meu coração de exercer uma função a mais, de querer contribuir mais para a obra de Deus. Eu sempre tive esse desejo, queimava dentro de mim, eu não queria apenas continuar sendo uma pessoa que apenas ia nos cultos, fazia a sua parte ali e deu. Então começou através da oração, eu orando, pedindo direcionamento para Deus, e por muitas das vezes sim, eu perguntei, Senhor, o que é para mim fazer aqui? Qual que é a minha função? Então, dando liberdade, eu pedi para o Espírito Santo, me usa aonde tiver que usar. E daí, a gente sabe que o Espírito Santo fala através de vida de pessoas também, através da vida aqui do nosso irmão Diego. Ele me indicou um livro para mim ler, onde seria A Forte Mão de Deus, que fala exatamente sobre os 5 ministérios, que é como a gente está explicando nessa série. E ali eu pude me identificar com as orientações do livro, com as características, e daí eu pude começar a abrir os meus olhos e ver que realmente eu tinha esse chamado para pastoreio. E assim, vamos supor, hoje a gente sabe que tem pessoas que estão nos acompanhando, que têm a mesma dúvida, né, que ficam nessa situação, qual é o meu ministério, o que eu realmente devo fazer. Às vezes até já está envolvida numa função, assim como a Dante já tinha uma função na igreja, mas ainda gera aquele anseio, aquela necessidade de saber qual é o propósito eterno disso que eu tenho feito, né? E o que você, de repente, diria, assim como característica, de repente, para as pessoas que estão assistindo, quais são as características que devem ser observadas, que podem estar indicando que essa pessoa que às vezes não se encontrou ainda, que é uma pastora, que é um pastor, né? Uma das características que eu vejo assim, que marca muito um pastor ou uma pastora, é a preocupação que ela tem com o seu irmão. Essa preocupação de saber como está, de querer zelar. Então acho que é uma característica muito forte, você se preocupar com a vida do outro. Você querer se fazer presente você se entristece junto com o teu rebanho, com o teu irmão, você se alegra junto com eles, você tem necessidade de estar na presença deles, você tem essa necessidade de estar ali auxiliando, ajudando, seja no que for. Então acho que isso é uma característica bem marcante do pastoreio, que é essa preocupação, essa empatia, esse amor pelo próximo. Porque daí você vai ter que, claro, vir com muita oração, pedindo discernimento, você tem que estar atento a tudo que acontece ao teu redor para tu tá sensível, para você estar sensível para ouvir a voz de Deus, porque Ele vai falar contigo talvez por uma pregação, num culto, vai usar o pregador, vai falar, você vai na hora se ligar, vai ver que está se encaixando naquilo. Ele fala contigo através de um livro, de uma indicação, do que a igreja em si pensa de você. A gente não pode se apegar, a gente sabe que o que os outros pensam da gente não nos define, o que define, o que importa é o que Deus pensa. Mas, por muitas vezes, Deus também usa essa maneira de o que os outros pensam de mim. Por exemplo, tem pessoas que estão em determinadas denominações, né, cada um dentro da sua doutrina, e chega um irmão e fala para você, nossa, você tem uma voz tão linda, nossa, você prega tão bem, nossa, como você leva jeito para fazer essa decoração. Então, assim, você tem que ver, você toca bem, você prega bem, então você vai ser um pregador, você vai ser um ministro de louvor. Sim. Então você tem que estar sensível a ouvir também o que os outros estão te falando, porque Deus vai usar ele para falar com vocês. Então acho que as características seriam essas, você ser generoso, você ser amoroso, você querer ter, como eu disse, volto a falar, ter a necessidade, porque eu sinto a necessidade de estar com os meus irmãos. Eu sinto vontade de fazer visitação, de ver como é que tá, de auxiliar. E é muito importante também frisar que um pastor ele tem que ser fiel ao seu rebanho. É verdade. O que acontece ali, fica ali, porque a gente vê a necessidade. Confiança, né? Isso, a gente vê a necessidade das pessoas quando procuram um pastor, uma pastora,
geralmente eles estão com alguma dificuldade, com algum obstáculo, alguma luta a ser vencida, e aquilo eles querem falar apenas para o pastor ou para a pastora. Então você tem que ter essa confiança do teu membro, você tem que ter essa parceria com ele. E acima de tudo você tem que mostrar que essa pessoa existe. Isso também é muito importante no pastoreio. A pessoa não ser apenas um membro, só mais uma, não. Ela tem que ver que ela faz a diferença, que ela é importante, que você percebe a vida dela. Que ela é amada, né? Exatamente. E eu acho muito bacana porque uma outra coisa é observar também as próprias oportunidades que Deus dá. Também, é verdade. Porque eu percebo muito na tua vida que muita gente, às vezes, de fora, mandando mensagem, tem como vir aqui, eu preciso de um abraço, eu posso ir aí conversar contigo, eu gosto dos teus conselhos, enfim. É muito interessante porque não deixa de ser também um sinal da parte de Deus. É verdade, bem colocado, Diego. Isso é muito importante quando as pessoas vêm, te procuram e falam, às vezes vêm pessoas bem mais jovens do que eu, pessoas mais velhas, então assim a gente percebe que não tem uma idade. E aí você percebe a necessidade que a pessoa tem de ela ser ouvida. Sim. Às vezes ela quer só que você escute ela. E o pastor tem esse chamado, que tem esse dom, tem que ouvir e tem que ter palavras boas, palavras de otimismo. O pastor não está ali para julgar, para apontar erros, ele está ali para ensinar e ensinar com amor. Com certeza. Então assim, se você se interessou por isso que foi abordado aqui, de alguma forma isso te tocou, de alguma forma você se identificou, pesquise mais, peça a Deus discernimento a respeito disso, leia materiais que falem a respeito do ministério, do dom de pastoreio, que com certeza muita coisa vai se esclarecer e vai fazer sentido na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!